Vocês gostaram tanto da indicação do livro do Pai Rico em Quadrinhos que eu queria voltar a falar nesse tema, porque eu sei que hoje para vocês desse daqui, ó, chama Pai Rico, Pai Pobre para Jovens. Aquele lá eu comentei com vocês, né, que podia ser para uma criança de 8 anos até ali uns 12, 14, mas que se o jovem fosse muito do preguiçoso, poderia ser até para criança maior, para jovem maior ainda, até com uns 17 anos. Mas na verdade, esse livro aqui, ele é bem adequado para criança a partir de uns 13 anos. Por que eu acho esse livro tão bacana? Porque além de ele ter a mesma proposta do Pai Rico, Pai Pobre, do Pai Rico, Pai Pobre em quadrinhos, que é uma proposta que não é só ensinar, investir, poupar, é uma postura diferente em relação à vida, em relação ao dinheiro, em relação a como ganhar, principalmente em relação a como ganhar, né? Ele traz essa proposta diferente que a gente muito poucas vezes traz para os nossos filhos, a gente não tem esse hábito, como a gente sempre fala, como eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, né? Dinheiro ainda é um tema tabu, é por isso que eu tô aqui com esse canal, para ajudar vocês a pensarem em maneiras de trazer o tema para a nossa rotina de um jeito leve e garantindo que os resultados vão ser mais promissores. O que eu gosto desse livro aqui? Porque ele, desde o começo, ele propõe que você, ele pega o jovem bem naquilo que eles questionam. Então ele já provoca uma identificação, sabe? Então ele começa falando assim, muitas vezes te ensinam um monte de coisa na escola que você não tem interesse, né? Que você não tá nem com vontade de saber, que você não sabe como vai usar na sua vida. E aí isso é muito legal, porque ele faz aqui, ó, deixa eu até mostrar. Ele faz como se fosse um questionário, sabe? E aí a criança ele já pega muito rápido. Ele pergunta, você às vezes sente que aquilo que a escola te ensina não tem nada a ver com a sua vida? Entre outras coisas, você gostaria de aprender a lidar com o dinheiro, mas ninguém fala sobre isso em casa ou na escola? Então é bem legal, porque como eu falei, ele pega desde o começo, ele consegue ir mais a fundo, obviamente, porque ele não é aquele livro de quadrinhos, mas ele tem uma pegada leve. Tá vendo que aqui ele faz um diário, ele propõe uma diagramação um pouco diferente, a linguagem do dinheiro, uma nova forma de aprender. Então eu gosto muito dessa proposta desse livro, e se você não quer chegar logo com o Pai Rico, Pai Pobre, que pode ser que não seja tão rápido de gerar uma identificação, um interesse dos jovens, esse aqui é muito legal, é um favorito, é assim um deve ler, um must read lá para quem gosta de termos em inglês. Mas eles falam isso, ele fala aqui muito legal, inclusive com exemplos, se todas as pessoas já nascem gêmeas, já nascem sabendo lidar com dinheiro, olha como ele fala aqui dos tipos de inteligência, e isso é muito legal porque valoriza a inteligência de cada um. Então, às vezes, se a criança, o jovem tá lá achando que ele não vale nada, que não vai dar certo na vida, porque aí mostra justamente que não, que você pode sim, se tiver um olhar de resolver os problemas, se tiver um olhar de... Vocês conseguem ouvir, gente? Isso é o Buzz, o meu brinquedinho aí do meu filho. Mas, enfim, ele traz essas propostas que eu acho bem legais. Depois ele traz, sim, os conceitos, né, do Pai Rico, ele fala aqui os segredos financeiros do Pai Rico, e ao longo do livro todo ele vai fazendo sugestões. Olha aqui, por exemplo, ele fala, crie seu laboratório de ideias, porque tudo nasce de uma ideia. Se você viu o último vídeo que eu publiquei, que você não viu, eu vou deixar não vou fazer clicar aqui não, vou colocar na descrição do vídeo. Se você não viu, 12 ideias de jovens que se tornaram milionários. E nesse vídeo eu falo muito sobre isso aqui. A gente começa com uma ideia, a gente começa treinando as crianças e os jovens a olhar para situações da vida real e pensar o que eu poderia fazer para resolver esse problema. Então é isso que é muito saudável, a gente provocar nas crianças isso. Mas se exatamente você não tem tanta ideia assim, tá chegando agora no canal, ainda não tá com tanta ideia do que fazer com seus filhos jovens, o livro pode te ajudar bastante, porque ele já começa de um jeito bem adequado e mais avançado também. Olha como ele faz assim bem didático, o que você diz, o que pensa, então é muito legal mesmo. E eu gosto também que aqui no final ele
Ele traz aqui também conceitos, né, de renda passiva e renda ativa, que se você está querendo despertar no seu filho o interesse de investir, o interesse de guardar, poupar, entender as várias nuances do dinheiro, né, um pouquinho para o gasto imediato, um pouquinho para o gasto de médio prazo, um pouquinho de longo prazo, um pouquinho para doar, tudo isso aqui vai acabar completando a noção dele, que é bem interessante. E aí, para completar, o que eu acho muito legal é que aqui no final do livro ele fala oportunidades financeiras para os jovens e que eu acho bacana porque ele já leva aquela reflexão, porque na adolescência sempre tem essa... Porque a adolescência já é uma complicação por si só, né? Mas a adolescência já tem essa questão, o que eu vou ser, com o que eu vou trabalhar, qual será que é a minha vocação. Então esse livro acaba também passando por isso, sabe? Por essas questões, porque ele fala qual que é o trabalho certo para você, o que você pode fazer, o que você já sabe, as experiências que você já tem, o que você não pode fazer. Ele sugere de conversar com especialistas, isso é muito legal. Eu até tenho uma coisa que esses dias me chamaram a atenção, que eu faço e que eu fazia tão espontaneamente que eu nem percebia. Mas o meu filho é pequeno, né? Vocês sabem, ele tem 5 anos. Mas às vezes a gente vai fazer alguma coisa e eu falo pra ele fazer. Por exemplo, ele tinha vontade esses dias, no ano passado, a gente estava sentado num lugar, numa pracinha, e parou um carro de policial bem grande, muito grande, assim, daqueles tipo van. E aí a gente ficou, ele ficou falando, mas mãe, o que tem dentro desse caminhão de polícia? Eu falei, não sei, filho, se você quiser eu te levo lá, mas aí você fala com o policial. E daí eu levei ele até lá, ele foi no meu colo, e aí ele ficou assim, fala mamãe, fala você. Aí eu falei, não, quem tem interesse em saber é você, então para você solucionar a sua curiosidade, você precisa falar. Então esse incentivo de falar para a criança ir atrás e resolver o próprio problema do que é a curiosidade dela também é um incentivo legal. É claro que se ele estiver muito envergonhado, se ele não quiser se expressar muito bem, pode ajudar, mas tenta não interferir, assim, não falar primeiro que a criança, não responder por ela, não perguntar por ela. Fala para ela, se você tá com a necessidade, você pode resolver, para dar também e ir desenvolvendo essa confiança na criança. Ó, dica bônus aí nesse vídeo, hein? Que eu tô falando do vídeo. Mas enfim, e ele fala também aqui como administrar os seus ativos. Para o jovem que tá saindo de casa, muitas pessoas do interior, né, vão morar sozinhas, muito jovens. Eu mesma fui com 15 anos morar longe dos meus pais, então já pode também ter um caminho aí de ajudá-los a pensar em como administrar os seus ativos e o trunfo financeiro, que eu adoro que ele fala isso também, é muito legal. Então essa é uma dica bem bacana que eu sugiro de olhos fechados como um segundo passo. Se a criança já leu O Pai Rico em Quadrinhos, anota esse aqui para ler depois, ou se vai começar, se for maiorzinho, já pode começar por esse e pode fazer muita diferença no futuro financeiro das crianças. Para a escola também é uma dica legal, dá para ler na escola, dá para separar, enfim, dá para pensar em várias atividades aí. Se vocês quiserem ajuda para pensar, me fala que eu ajudo vocês. Um grande abraço e até a próxima!